Você já percebeu que existem dias em que tudo parece estar bem ao seu redor, mas dentro de você, uma batalha intensa começa sem qualquer aviso? Você acorda disposto, mas de repente, sua mente é tomada por pensamentos de medo. A paz desaparece, a confiança enfraquece, a vontade de orar diminui, a Bíblia permanece fechada. A esperança começa a dar lugar ao desânimo. E o mais curioso é que muitas vezes nada mudou nas circunstâncias. A luta começou primeiro dentro de você. Agora deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar a maneira como você enxerga sua vida espiritual. E se essa batalha não for apenas emocional? E se existir uma guerra invisível acontecendo exatamente agora, enquanto você assiste a esta mensagem? A Bíblia nos mostra que nossa luta não é contra pessoas, nem apenas contra problemas visíveis. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 6 que nossa batalha é contra forças espirituais do mal. Isso significa que existe um conflito invisível acontecendo diariamente, quer percebamos ou não. E aqui está um detalhe que muitos cristãos ignoram. O inimigo não precisa destruir sua vida inteira em um único dia. Se ele conseguir fazer você abandonar a oração por alguns dias, se conseguir convencer você de que ler a Bíblia pode ficar para amanhã, se conseguir plantar uma dúvida sobre o amor de Deus, ele já começou a enfraquecer suas defesas. É exatamente assim que muitos começam a perder batalhas espirituais sem perceber. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos. Primeiro desaparece a alegria de buscar a Deus, depois a comunhão se torna superficial. Em seguida, a ansiedade ocupa o lugar da confiança. E quando a pessoa percebe, já está vivendo apenas pela força das próprias emoções. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Você ama a Deus. Você deseja permanecer firme, mas sente que está cansado de lutar. Se esse é o seu caso, quero que permaneça comigo até o final, porque talvez Deus tenha preparado esta mensagem exatamente para fortalecer sua fé neste momento. Antes de continuarmos, eu quero fazer um desafio. Escreva agora nos comentários: eu me revisto da armadura de Deus. Não escreva apenas por escrever. Faça dessa frase uma declaração de fé diante do Senhor. E enquanto você comenta, lembre-se de que milhares de outros cristãos também estão enfrentando batalhas semelhantes. Seu comentário pode fortalecer alguém que está quase desistindo. Existe uma imagem que Paulo utiliza em Efésios 6, que não foi escolhida por acaso. Ele fala sobre uma armadura. Naquela época, um soldado romano jamais pisaria em um campo de batalha sem estar completamente equipado. Ele sabia que um pequeno descuido poderia custar sua vida. Imagine um soldado dizendo: hoje vou levar apenas o escudo. Acho que a espada não será necessária. Ou então, hoje não preciso do capacete. Seria impensável, porque cada peça tinha uma função específica. Retirar apenas uma parte significava criar um ponto vulnerável. Foi exatamente essa figura que o Espírito Santo inspirou Paulo a usar, porque a vida cristã também é uma batalha. E Deus não enviou seus filhos para essa guerra sem proteção. Ele preparou uma armadura completa. Observe essa palavra, completa. Não apenas a fé, não apenas a palavra, não apenas a oração. Toda a armadura. Talvez aqui esteja um dos maiores erros de muitos cristãos. Eles escolhem apenas as partes da vida espiritual de que mais gostam. Gostam de ouvir pregações, mas negligenciam a oração. Gostam de cantar louvores, mas quase não leem a Bíblia. Gostam de pedir bênçãos, mas resistem quando Deus chama para a obediência. No entanto, uma armadura incompleta deixa espaços vulneráveis. E é exatamente nesses espaços que o inimigo costuma atacar. Pense na tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou semear dúvidas, tentou oferecer atalhos, tentou convencer Jesus a agir fora da vontade do Pai. Mas Jesus respondeu todas as investidas com a palavra de Deus. Ele mostrou que alguém revestido pela verdade permanece firme mesmo diante dos maiores ataques. Isso nos ensina algo precioso. O inimigo conhece nossas fraquezas, mas Deus conhece o caminho da vitória.
E é por isso que ele não apenas promete estar conosco, ele também nos equipa para permanecer de pé. Talvez você esteja perguntando: se Deus me deu essa armadura, por que ainda enfrento tantas lutas? Porque vestir a armadura não elimina a batalha. Ela prepara você para atravessá-la. Daniel continuou sendo lançado na cova dos leões. Os 3 jovens hebreus ainda passaram pela fornalha. Paulo enfrentou prisões, perseguições e sofrimentos. Pedro foi provado inúmeras vezes, mas todos permaneceram firmes, porque aprenderam a confiar em Deus acima das circunstâncias. Essa é uma verdade que precisamos guardar no coração. A proteção de Deus nem sempre significa ausência de problemas. Muitas vezes significa sua presença constante no meio deles. Talvez hoje você esteja esperando que Deus retire imediatamente a luta, mas talvez Ele queira, antes de tudo, fortalecer você para vencê-la. Existe uma enorme diferença entre alguém que evita todas as batalhas e alguém que aprende a permanecer firme em cada uma delas. Foi isso que Paulo quis ensinar. O objetivo da armadura não é fazer você fugir da guerra, é fazer você permanecer de pé quando ela acontecer. Agora pense por alguns segundos. Quais têm sido os maiores ataques contra a sua vida? Medo? Ansiedade? Desânimo? Pensamentos de culpa? Tentação? Dúvidas sobre o futuro? Talvez o inimigo nem esteja atacando sua saúde ou seus recursos. Talvez ele esteja tentando atingir justamente aquilo que sustenta todas as outras áreas, sua fé. Porque um cristão que perde a confiança em Deus começa a enxergar tudo de maneira diferente. A oração perde força, a esperança diminui, as promessas parecem distantes. Mas quando a fé permanece firme, até as tempestades são enfrentadas com esperança. É exatamente por isso que Paulo inicia esse ensinamento dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Perceba que ele não diz para nos fortalecermos em nossa própria capacidade, nem em nossa experiência, nem em nossa inteligência. Nossa força vem do Senhor. E essa verdade muda completamente a maneira como enfrentamos as batalhas espirituais. Porque quando entendemos que Deus é quem nos fortalece, deixamos de lutar confiando apenas em nós mesmos e começamos a depender verdadeiramente dele. Mas ainda existe uma pergunta fundamental que precisa ser respondida. Se Deus preparou uma armadura completa para proteger seus filhos, por que tantos cristãos continuam sendo atingidos pelos ataques do inimigo? A resposta começa quando entendemos o propósito da primeira peça da armadura e percebemos que toda vitória espiritual sempre começa pela verdade. Toda vitória espiritual começa pela verdade. Não é por acaso que Paulo inicia a descrição da armadura de Deus falando sobre o cinturão da verdade. Antes do escudo, antes do capacete, antes da espada existe a verdade. Isso porque uma mentira, acreditada por muito tempo, pode causar mais destruição do que um ataque direto do inimigo. Pense por um instante. Quantas pessoas vivem derrotadas não porque Deus as abandonou, mas porque acreditaram em mentiras? Deus não se importa comigo. Minha oração não adianta. Eu nunca vou mudar. Meu passado é forte demais. Não existe mais esperança para mim. Esses pensamentos parecem apenas ideias que passam pela mente, mas quando são aceitos como verdade, começam a controlar a vida inteira. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás não começou atacando Eva com força. Começou plantando uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Perceba a estratégia. Antes de levar alguém ao pecado, o inimigo tenta enfraquecer sua confiança na palavra de Deus. Essa estratégia continua a mesma até hoje. Ele sabe que um cristão firmado na verdade é muito mais difícil de derrubar. Por isso Paulo diz que devemos nos cingir com a verdade. Não apenas conhecer a verdade, mas viver por ela. Jesus declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade começa quando a palavra de Deus ocupa o lugar das mentiras que o inimigo tentou plantar em nossa mente. Agora faça uma pausa e reflita. Existe alguma mentira que você tenha acreditado ultimamente? Talvez você pense que Deus não pode perdoá-lo. Talvez ache que sua situação nunca vai mudar. Talvez tenha perdido a esperança
depois de tantas decepções. Mas a palavra diz outra coisa. Ela diz que Deus permanece fiel, que sua misericórdia se renova a cada manhã, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando escolhemos acreditar naquilo que Deus diz, nossa maneira de enfrentar as batalhas muda completamente. Depois da verdade, Paulo fala sobre a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado. Sem ela, um único golpe poderia ser fatal. Espiritualmente, essa imagem nos lembra que nosso coração precisa estar protegido. Vivemos em um mundo onde o pecado é tratado como algo normal. As pessoas dizem que pequenos compromissos não fazem diferença. Mas a Bíblia ensina que devemos buscar uma vida de santidade. Não porque somos perfeitos, mas porque pertencemos a Deus. John Wesley costumava ensinar que a santidade não era um peso, mas o resultado natural de um coração transformado pela graça. Quanto mais caminhamos com Deus, mais desejamos agradá-lo. Isso não significa que nunca falharemos. Significa que, quando falhamos, corremos de volta para Cristo em arrependimento. Porque a justiça que nos protege não é construída por nossos méritos. Ela foi conquistada por Jesus na cruz. Essa verdade produz humildade. Ela nos impede tanto do orgulho quanto do desespero. Logo em seguida, Paulo fala dos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Que imagem extraordinária! Um soldado precisa de firmeza para permanecer de pé. Se os pés escorregam, toda a armadura perde sua eficácia. Na vida cristã acontece o mesmo. Quem vive firmado no Evangelho permanece estável, mesmo quando o terreno parece instável. Talvez hoje existam notícias que estejam abalando seu coração. Problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares, incertezas sobre o futuro. Mas o Evangelho continua anunciando a mesma esperança. Cristo venceu a morte. Cristo continua reinando. Cristo continua conduzindo seu povo. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus permanece no controle. Agora permita-me fazer uma pergunta. Quando surgem dificuldades, qual é sua primeira reação? Você corre para Deus ou corre primeiro para o medo? Essa resposta revela muito sobre onde seus pés estão firmados, porque quem aprende a caminhar no Evangelho pode até sentir tristeza, pode até chorar, mas não perde completamente a esperança. Antes de continuarmos, escreva novamente nos comentários: minha força vem do Senhor. Talvez essa simples declaração seja exatamente o que seu coração precisa fazer hoje. E se esta mensagem está fortalecendo sua fé, deixe o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas isso permite que o YouTube entregue este estudo bíblico para outras pessoas que também estão enfrentando batalhas espirituais e precisam ser lembradas de que Deus não as deixou desprotegidas. Até aqui vimos que Deus fortalece nossa mente com a verdade, protege nosso coração com a justiça de Cristo e firma nossos passos no Evangelho da Paz. Mas ainda existem 3 peças da armadura que revelam por que o inimigo teme um cristão verdadeiramente preparado. Entre elas está aquela que Paulo chama de capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E compreender seu verdadeiro significado pode transformar completamente a maneira como você enfrenta cada batalha espiritual. Chegamos agora ao centro da armadura de Deus. Depois de falar sobre a verdade, a justiça e o Evangelho da Paz, Paulo faz uma declaração que merece toda a nossa atenção, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Perceba a expressão sobretudo. Não significa que as outras peças sejam menos importantes, mas destaca o papel essencial da fé durante o combate espiritual. O soldado romano utilizava um escudo grande, capaz de proteger praticamente todo o corpo. Em muitas batalhas, os inimigos lançavam flechas com as pontas incendiadas. Se atingissem o alvo, não causavam apenas um ferimento. Espalhavam fogo, medo e confusão. Paulo usa exatamente essa imagem para mostrar como Satanás costuma atacar. Nem todo ataque do inimigo chega na forma de uma grande tragédia. Muitas vezes ele lança um pensamento,
Uma dúvida, um medo, uma acusação, um desânimo, uma tentação aparentemente pequena. Se esses dardos encontram um coração sem fé, começam a incendiar a mente. De repente, uma preocupação se transforma em ansiedade. Uma dificuldade se transforma em desespero. Uma falha se transforma em culpa permanente. É assim que muitos cristãos acabam perdendo a paz. Mas quando o escudo da fé está levantado, esses ataques não encontram espaço para dominar o coração. Isso não significa que os pensamentos nunca virão. Significa que eles não permanecerão, porque a fé responde às mentiras com as promessas de Deus. Imagine Davi diante de Golias. Todos viam um gigante impossível de vencer. Davi também viu o gigante. A diferença é que ele olhou além dele. Enquanto os soldados mediam o tamanho do inimigo, Davi lembrava do tamanho do Deus que servia. Isso é levantar o escudo da fé. Não negar a realidade, mas enxergar a realidade à luz da fidelidade de Deus. Talvez hoje exista um Golias diante de você. Uma enfermidade, uma crise financeira, um problema familiar, uma porta que continua fechada, uma oração que parece sem resposta. Eu não sei qual é a sua batalha, mas Deus sabe. E Ele continua dizendo: levante o escudo da fé, porque a vitória começa antes de aparecer aos olhos. Ela começa quando o coração decide confiar. Depois do escudo, Paulo fala sobre o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado. Espiritualmente, isso nos lembra que nossa mente também precisa ser guardada. Vivemos em uma geração onde a batalha pelos pensamentos nunca foi tão intensa. Todos os dias, somos bombardeados por notícias, opiniões, medos e distrações. Se não permitirmos que a esperança da salvação guarde nossa mente, acabaremos pensando como o mundo pensa. O capacete da salvação nos lembra quem somos em Cristo. Lembra que fomos alcançados pela graça, que pertencemos ao Senhor, que nossa esperança não termina nesta vida. Essa certeza muda completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. Paulo estava preso quando escreveu grande parte de suas cartas. Mesmo assim, falava sobre alegria. Como isso era possível? Porque sua esperança não dependia das correntes, dependia de Cristo. Talvez hoje você esteja permitindo que seus pensamentos caminhem apenas na direção do medo. Mas Deus deseja renovar sua mente. É por isso que precisamos alimentar nossos pensamentos com sua palavra todos os dias. E então chegamos à única arma de ataque mencionada por Paulo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso não é um detalhe, é uma estratégia. Enquanto as outras peças protegem o cristão, a palavra também permite enfrentar as mentiras do inimigo. Foi exatamente assim que Jesus venceu as tentações no deserto. Satanás tentou distorcer a verdade. Jesus respondeu: está escrito. Não discutiu, não negociou, não argumentou baseado em sentimentos. Respondeu com a palavra. Isso nos ensina algo importante. Uma Bíblia fechada dificilmente fortalecerá uma fé aberta para Deus. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais preparados estamos para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que tenta nos afastar dele. Agora deixe-me perguntar algo com toda sinceridade. Se hoje surgisse uma grande batalha espiritual em sua vida, você teria versículos suficientes guardados no coração para permanecer firme? Ou dependeria apenas daquilo que lembra de ouvir aos domingos? Essa pergunta não é para condenar, é para despertar. Porque Deus deseja que seus filhos estejam preparados, não apenas para sobreviver espiritualmente, mas para permanecer firmes. Se até aqui esta mensagem tem falado ao seu coração, escreva nos comentários: a palavra de Deus é a minha espada. Faça dessa frase um compromisso. Decida hoje conhecer mais as Escrituras, porque ninguém levanta uma espada que nunca aprendeu a usar. E aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que está enfrentando uma batalha espiritual. Talvez Deus use esta mensagem para fortalecer uma fé que estava enfraquecendo e lembrar essa pessoa de que ela não luta sozinha. Mas existe um detalhe que Paulo deixa para o final e que muitos acabam esquecendo. Depois de apresentar toda a armadura, ele revela o elemento que mantém cada peça ativa e cada soldado espiritualmente vigilante. Sem ele, até mesmo alguém revestido da armadura corre o risco de enfraquecer. E é justamente essa última
Verdade que pode explicar por que alguns cristãos permanecem firmes até o fim, enquanto outros acabam desanimando no meio da batalha. Depois de apresentar cada peça da armadura, Paulo poderia ter encerrado seu ensinamento. Afinal, o cristão já estava revestido da verdade, da justiça, do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Mas ele não termina ali. Existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que sustenta toda a armadura, a oração. Paulo diz para orarmos em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, perseverando com vigilância. Isso nos mostra que vestir a armadura de Deus não é um ato que acontece uma única vez. É uma decisão diária. Pense em um soldado. Ele não coloca sua armadura uma única vez para nunca mais precisar dela. Todos os dias ele precisa se preparar novamente. Na vida cristã acontece da mesma forma. Ontem você venceu uma batalha, mas hoje existe uma nova. Hoje você está firme, mas amanhã precisará buscar novamente a presença de Deus. É por isso que Jesus ensinou seus discípulos a permanecerem vigilantes e em oração. A batalha espiritual não termina enquanto estivermos neste mundo, mas também nunca enfrentaremos essa batalha sozinhos. Talvez essa seja a verdade que Deus queria colocar no seu coração hoje. Você não está sozinho, mesmo quando ninguém entende suas lágrimas, mesmo quando ninguém conhece suas lutas, mesmo quando parece que suas orações estão demorando para ser respondidas. O Senhor continua ao seu lado. A armadura de Deus é uma prova disso. Deus não apenas envia seus filhos para a batalha, Ele os equipa para permanecerem firmes. Agora pense em tudo o que aprendemos. A verdade protege você contra as mentiras. A justiça guarda seu coração. O evangelho da paz firma seus passos. O escudo da fé apaga os ataques do inimigo. O capacete da salvação protege sua mente. A espada do Espírito fortalece você com a palavra de Deus. E a oração mantém sua comunhão constante com o Senhor. Quando todas essas peças trabalham juntas, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver reagindo aos ataques e começa a viver preparado para enfrentá-los. Talvez as circunstâncias ao seu redor não mudem imediatamente. Talvez ainda existam desafios esperando por você quando este vídeo terminar. Mas existe algo que pode mudar agora mesmo: sua maneira de entrar na batalha. Você pode sair daqui confiando apenas na própria força, ou pode decidir caminhar revestido daquilo que Deus preparou para você. A escolha é sua. Lembre-se de Davi. Antes de enfrentar Golias, Saul tentou colocar sobre ele uma armadura humana. Mas Davi percebeu que sua confiança não estava na proteção dos homens. Sua confiança estava no Senhor dos Exércitos. Essa continua sendo a maior segurança do cristão. Nossa força não está em nós. Nossa força está em Deus. Talvez hoje você tenha percebido que existe alguma parte da armadura que tem sido negligenciada. Talvez você esteja lendo pouco a palavra. Talvez sua vida de oração tenha esfriado. Talvez a ansiedade tenha ocupado o lugar da fé. Talvez as mentiras do inimigo tenham encontrado espaço em sua mente. A boa notícia é que Deus continua chamando você para vestir novamente sua armadura. Ele não rejeita aqueles que voltam para a sua presença. Pelo contrário, Ele fortalece os que reconhecem que precisam dele. Por isso, antes de encerrarmos, eu quero fazer um convite. Se você deseja viver todos os dias revestido da armadura de Deus, escreva agora nos comentários: eu permanecerei firme no Senhor. Que essa não seja apenas uma frase, que seja uma decisão, uma declaração de fé. E talvez ao escrever essas palavras, você também esteja encorajando outra pessoa que está assistindo este vídeo e precisava lembrar que ainda existe esperança. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe o seu like. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas por este estudo bíblico e descubram que Deus não as deixou indefesas diante das batalhas espirituais. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre a palavra de Deus, guerra espiritual, oração e crescimento na fé. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando um momento difícil. Você nunca sabe quando Deus pode usar uma simples mensagem para renovar um coração cansado. Nunca se esqueça desta verdade. A armadura de Deus não foi criada para cristãos perfeitos.
Foi preparada para cristãos que decidiram depender completamente do Senhor. Todos nós enfrentaremos batalhas. Todos nós teremos dias de cansaço. Todos nós seremos tentados. Mas aqueles que permanecem revestidos pela verdade, fortalecidos pela fé, guiados pela palavra e sustentados pela oração, descobrirão que nenhuma luta é maior do que o Deus que combate por eles. Que ao terminar este vídeo, você não apenas admire a armadura de Deus, que você a vista todos os dias, que sua mente seja guardada, que seu coração permaneça firme, que seus passos sejam conduzidos pelo Evangelho, que sua fé continue apagando os dardos do inimigo e que sua vida revele ao mundo que existe um Deus poderoso, fiel e presente, que fortalece seus filhos para permanecerem de pé até o fim, porque a maior vitória não pertence àquele que nunca enfrentou batalhas. Pertence àquele que, revestido da armadura de Deus, permaneceu fiel até o último dia.